A tentativa em massa para destruir nossos heróis e artistas brasileiros por parte da canhotagem é mais do que óbvia. Professores não se cansam de doutrinar os alunos com suas ideologias marxistas, a esquerda não para de tentar enterrar a história e moralidade do país, e eles continuam a insistir em um modelo utópico para a sociedade, sendo que sabemos onde param todos os que adotam o socialismo com sua agendinha em suas nações. Os heróis do Brasil não são e nunca serão Marighella, Lula, Marielle, Dilma, Getúlio Vargas, Paulo Freire e tantos outros que não tiveram amor pelo país, que mentiram e tentavam a todo custo destruir a todos nós. Meus heróis, nossos heróis de verdade, são Dom Pedro I, Dom Pedro II, José Bonifácio, Machado de Assis, Princesa Isabel e tantos outros. São aqueles que atualmente lutam dia e noite para restaurar a nação. São aqueles que deram seu sangue pelo país, aqueles que morreram na guerra, aqueles que de fato merecem todo o nosso reconhecimento. É uma honra estar aqui. Meu nome é Murilo e antes de começar o vídeo eu quero agradecer muito ao Codehack Senpai por ter assistido aí, e até compartilhado o vídeo resposta que fiz a ele. Eu nem sabia se ia dar certo, mas acho que deu. Obrigado, Senpai. Agradeço também a todo mundo que se inscreveu, ativou o sininho, deu like e comentou. Galerinha nova na área, peço que façam o mesmo para ajudar o canal. Não custa nada. Bem que comece o vídeo. Você aceitaria ser dominado por uma pessoa esquizofrênica? Uma pessoa com uma doença psicológica grave? Deixaria que ela guiasse o pensamento de toda uma geração? O americano Lyle Rossiter, que é um psiquiátrico, escreveu um livro que se chama A Mente Esquerdista: As Causas Psicológicas da Loucura Política. Se querem aprender bastante sobre como a mentalidade canhota existe e como ela é desenvolvida, recomendo muito que leiam. No livro, ele explica desde o início, com muitos detalhes, a construção da sociedade, do governo, como funciona a agenda esquerdista, assim como a mentalidade de entre outras coisas. É possível ver também em nosso cotidiano que tudo que parte da mentalidade canhota passa sempre dos limites. Com atitudes sociopatas e agressivas, eles sempre demonstram o que são da pior maneira possível. Isso tem a ver com um quadro muito perturbado e distorcido da realidade, da qual o indivíduo tem e vai desenvolvendo ao redor de sua vida, seja por ter tido uma infância livre demais por pais não capacitados, da qual não agiram como se fossem a lei dentro de casa, fazendo com que a criança não desenvolvesse uma boa mentalidade, vindo assim a prejudicar a ordem social futuramente, ou simplesmente por entrar em uma agenda esquerdista que na adolescência lhe for apresentada como a melhor coisa a se aderir, para que seus direitos individuais sejam protegidos pelo governo, já que este mesmo ser não acredita ser capaz de viver em sociedade sem a atuação do mesmo. Leia um livro para mais detalhes. A canhotagem, desde que alastrou-se no meio de nós e começou a deturpar nossa cultura no período de pós-ditadura, entre aspas, e desde que tornou-se grande massa quando a Constituição de 88 foi aprovada, ela entrou no âmbito cultural para moldá-lo a seus caprichos e distorceu toda a moralidade. O Brasil é sim um país conservador e cristão, com bons costumes estes que eles fazem de tudo para destruir. Todo revolucionário tem modelos políticos, culturais e morais que eles consideram ser superiores aos nossos, modelos estes que são retirados do fundo do já que, na verdade, quando estudamos, analisamos os lugares em que o comunismo foi implantado, você fica impressionado pelo que encontra. Sim, apenas miséria. E não estou falando apenas de miséria na parte econômica, comumente miséria moral, intelectual e cultural. No meio disto tudo, aqui no Brasil atualmente, encontramos um modelo totalmente inverso do que era nos apresentado algumas décadas atrás. Essa revolução cultural foi um evento terrível. Ela conseguiu distorcer tudo o que há de belo e tudo o que nos ajuda a transcender, aniquilando nossa música, nossa arte, nossos teatros, os cinemas, nossa história e os nossos heróis. Na escola, não fui educado a prestar o devido respeito e conhecimento para pessoas que realmente foram importantes para o Brasil. E creio que vocês também não. Pior do que isto, além de não dar o devido reconhecimento a quem merece, dão reconhecimento para figuras como Zumbi dos Palmares, Karl Marx, Paulo Freire. Estes e outros são colocados nos livros do MEC como grandes símbolos e exemplos para nós. Será mesmo? Olhe onde essa educação de Paulo Freire está levando toda uma geração, por exemplo. O Brasil sempre fica em último lugar nos rankings de educação. Nas escolas, qualquer trabalho que vemos de questão histórica e cultural costumam não ter nada a ver com o nosso próprio país. Desde pequenos somos ensinados a falar sobre os pobres e explorados índios, sobre cultura africana, porém, quase nada sobre nossa própria história, nossos grandes artistas e heróis. Uma das formas de dominar um povo é destruir sua cultura.
E que cultura o Brasil tinha décadas atrás? Na literatura, tínhamos Machado de Assis, Lima Barreto e Carlos Drummond de Andrade. Na música, eram Villa-Lobos e Carlos Gomes, assim como tantos outros. Na arte, tínhamos Monteiro Lobato, Pedro Américo e Benedito Calixto. O que temos agora? O que é esta cultura moderna? Uma cultura que adora funk, sexo e apologia às drogas. Uma cultura onde a arte é confusa, é feita para denegrir a imagem dos cristãos, para promover a pedofilia, para destruir o que é certo e moral. Uma cultura que defende bandidos, estupradores. São vítimas da sociedade, eles dizem. E a verdadeira vítima, esta sim é colocada como culpada. Isto é a nossa cultura atual. O maior problema aqui não é só pelo que aconteceu, mas é pelo que ainda vai acontecer. Não podemos esquecer que esses líderes imorais estavam planejando todo este domínio sobre a nação brasileira há muito tempo. Não é da noite para o dia que iremos resolver todos os nossos problemas. Se abrirmos nossos olhos e lutarmos contra o plano do inimigo incansavelmente, como eles mesmos fizeram e fazem, teremos alguma chance da explosão de não ser tão grande futuramente. Um grande passo para darmos é começar a reconhecer os grandes heróis brasileiros. Heróis estes que caíram no esquecimento por conta de narrativas falsas criadas para elevar falsos heróis e santos. E também precisamos estudar a vida destas pessoas para aplicar atualmente na sociedade, não deixar o conhecimento para si. Lembrem-se que a canhotagem está infiltrada no âmbito cultural e é onde nós devemos nos infiltrar também. Porém, é aí onde encontramos um grande problema. A direita ainda não reconhece a importância da cultura em uma nação, e é isto que está nos atrasando na tentativa de restaurar o país. A direita não tem voz dentro da cultura, porém, a cultura, toda a arte, está infestada por canhotos. A obrigação da direita atualmente é infiltrar-se também dentro da cultura. Assim como os brasileirinhos já comentaram na última série deles, a direita não se importa em apoiar os poucos trabalhos culturais que temos, assim como também não se importam em criar. A direita só finge que enxerga valor na arte. É um bando de jeque inculto que se acha muito sabido porque lê uns artiguinhos de economia. Não tem interesse por cinema, literatura, música, artes plásticas. Essa direita que tá aí, tem algum dramaturgo, cineasta, romancista? Não tem. Tem! É um outro artista que aparece aqui e ali, tipo o Yuri Vieira, o Vicente Pessoa, o Igor Barbosa. O Diogo Fontana. Cadê seu romance, Rodrigo Constantino? Tá todo mundo interessado. Não há novidade, nas artes dramáticas de hoje só tem esquerdista. E não é porque progressista tem um pendor nato pras artes. É porque eles sequestraram os meios, infestaram de gente deles. E são eles que vão contar pro povo o que aconteceu. Eles que vão implantar na memória do povo o que eles bem entenderem. Faculdade de Artes Plásticas, de Artes Cênicas, museu, audiovisual, tudo feudo de canhoto. Estão exercendo terrorismo cultural no meio do cinema, da cultura toda, da crítica literária, do teatro, da música. Quem não estiver segundo a flauta está cortado. Enquanto a canhotagem dão todo o tempo, dinheiro e trabalho em botar a ideia maligna deles dentro do campo cultural. Infelizmente, não vemos isto da direita. E precisamos de uma militância também. Nós temos poucas pessoas atualmente como Zappa, Yuri Vieira, Davi Carvalho, Emerson da Arte Piedosa e alguns outros que têm tantos trabalhos excelentes, mas e aí? Cadê o apoio a eles? E onde está a direita com seus projetos para a cultura? Pois a cultura, meus caros, é o que vai moldando o país, é o que monta a mentalidade do povo. É o que nos ajuda a pensar e a viver. Como eu disse no início, você vai deixar que uma mentalidade doente e até sociopata dite o que é arte? O que é música? Que domine todo o povo? Creio que ninguém sensato quer isto. Enquanto a canhotagem estiver infiltrada na nossa cultura, ela continuará manifestando tudo o que há de ruim e perverso na sociedade. E a narrativa continuará se propagando. Narrativa mentirosas estas, da qual cospem e matam os verdadeiros artistas e heróis brasileiros. Não pensem também que o Brasil está perto de virar uma Polônia e que vai se livrar do comunismo tão rapidamente. Por mais que muitas pessoas tenham aberto os olhos, infelizmente, a população ainda é egoísta, é soberba. São muitas pessoas ainda caindo nas mentiras do mainstream, pessoas agindo como um bom mocinho para pensar apenas no seu, outros fazendo de tudo para conseguir carguinhos, para ganhar nomes, ou até mesmo para serem os novos heróis desta geração. A direita tem muito trabalho para fazer. As narrativas cooperam e muito para a morte dos nossos grandes artistas e heróis brasileiros. Heróis estes que, espero um dia, estarem novamente nos livros das escolas e das universidades. Não vamos deixar esta cultura atual, nojenta e assassina, matar nossos heróis. E nem o nosso povo. Lutemos, brasileiros. Lutemos. Vamos lutar até a morte, se for preciso.
Foi uma honra ter você aqui comigo. Espero que tenham gostado do vídeo e desculpem aí qualquer coisa, eu não tô acostumado a fazer vídeo desse tipo e ainda tenho muito pra melhorar, tá? Se puderem fazer o de sempre, sabe? Aquele like maroto, aquela inscrição top com ativação de sininho e comentar o que acharam, eu fico muito feliz. Se quiserem ver o meu vídeo resposta ao Code Hack sobre a moralidade do Japão, é só clicar aí na tela ou no link do vídeo na descrição. Obrigado mais uma vez, vou ficando por aqui, um forte abraço e Deus abençoe vocês.